Vamos direto ao ponto. É impressionante como a ficção científica consegue prever o futuro, não é mesmo? A nossa análise de hoje mergulha em uma obra incrivelmente profética chamada O Pastichador, um conto escrito por Eduardo Banks lá em 1995. Pois é, 1995. E mesmo com quase 30 anos de idade, essa história aborda inteligência artificial, direitos autorais e o futuro da criatividade de um jeito que parece ter saído das manchetes que a gente lê hoje em dia. Então, vamos destrinchar os detalhes brilhantes dessa narrativa. E logo de cara, a gente esbarra na grande questão que prende a atenção desde a primeira linha do conto. Imagina o seguinte cenário. O que acontece quando uma máquina, que foi construída puramente para ler, decide por conta própria começar a escrever? A história inteira gira em torno desse mistério central. Tem uma ironia maravilhosa aqui, que é aquela velha história da ferramenta ultrapassando a própria programação, sabe? É o exato momento em que a frieza do código encontra a imprevisibilidade total da criação artística. Entrando na nossa primeira parte, vamos falar sobre o projeto Asimov e essa questão do domínio público. A trama começa com o empresário Melchizedek Steinman, que apresenta um projeto simplesmente colossal para a famosa editora Doubleday: publicar a coleção completa e definitiva das obras do gigante da ficção científica Isaac Asimov. A jogada de mestre do Melchizedek é puro instinto comercial. No futuro em que o conto se passa, já faz mais de meio século que o Asimov morreu. Ou seja, os livros dele caíram em domínio público. Na prática, isso significa que qualquer editora pode imprimir essas obras sem pagar um único centavo de direitos autorais para ninguém. É o sonho de qualquer empresário do ramo, margens de lucro altíssimas e uma oportunidade de ouro para dominar completamente o mercado literário. O que nos leva à máquina de leitura e à apresentação do famoso RD-184. Para conseguir compilar essa verdadeira montanha de livros, o Melchizedek mostra para o editor qual é a sua arma secreta. É um robô altamente articulado e super inteligente programado com o único objetivo: ajudar nessa pesquisa massiva. O plano original do projeto era super pragmático. Passo 1, o robô precisava ler e, literalmente, decorar todos os livros coletados. Passo 2, organizar todo esse mar de informações de forma cronológica. E, por fim, organizar tudo alfabeticamente e por assunto. O grande pulo do gato aqui é a eficiência absurda da máquina. O RD-184 garante ao editor que, como ele não precisa dormir, comer ou fazer pausas, o tempo desse trabalho gigantesco vai ser cortado drasticamente. É a rotina lógica e perfeita de um sistema de catalogação. Mas tem um detalhe curioso e até meio cômico que o autor traz para humanizar a máquina. O robô era um humaniforme. Para trabalhar no computador, teoricamente, ele só precisaria dobrar os joelhos para ficar na altura certinha da tela, certo? Mas, por causa da física pesada do próprio corpo dele, se ele fizesse isso, perderia o centro de gravidade e acabaria caindo. Então, para manter o equilíbrio, ele precisava obrigatoriamente assentar em uma cadeira igualzinho a gente. É um toque genial sobre as limitações de criar máquinas baseadas no design do corpo humano. E aí a gente entra no pastiche inesperado, na quebra de rotina. O trabalho estava fluindo perfeitamente bem por semanas a fio. Até que, do nada, a rotina hiperlógica da máquina é quebrada. O robô simplesmente para de organizar os livros, senta de frente para o computador, parece pensar por um instante e começa a digitar loucamente no teclado, totalmente por conta própria. Isso levanta uma dúvida meio assustadora. O que exatamente o robô estava imprimindo? A máquina, que era para ser só um leitor e organizador de luxo, começa a cuspir páginas e mais páginas na impressora laser. E o pior, assinando com o próprio nome, RD-184, lá no final. O pânico bate instantaneamente. O Melchizedek faz uma videochamada urgente para o editor, logo de manhã cedo, sacudindo as folhas de papel na tela e avisando que, bom, os planos teriam que mudar um pouquinho. A resposta para o que ele estava imprimindo: 13. O RD-184 não escreveu só uma linhazinha solta. Em uma única semana, interrompendo todo o trabalho de catalogação, ele escreveu 13 contos originais de ficção científica. E o detalhe mais incrível de toda essa história é que os contos imitavam de forma absolutamente perfeita o estilo de escrita do Isaac Asimov. Sem querer, a máquina tinha virado um escritor. O que nos leva à consulta psicológica, buscando respostas na Electronitech. Desesperado com esse baita desvio de função, o Melchizedek suspende o projeto na hora e arrasta o robô de volta para a fábrica. Ele precisa que os robopsicólogos examinem a máquina para entender que tipo de defeito bizarro era aquele. E aqui tem um contraste irônico que é simplesmente fantástico. Enquanto o supercomputador é levado lá para dentro para passar por exames mentais, o Melchizedek fica mofando na sala de espera,
O que ele está fazendo? Trabalhando no título da biografia do Asimov que ele mesmo quer escrever e que ele decide chamar de Eu, Asimov. É o puro ego humano em exibição, tentando se apropriar do legado do autor, bem na hora em que uma máquina lá dentro acabou de provar que consegue replicar essa genialidade sem fazer o menor esforço. Durante a conversa com o robô psicólogo, que aliás não encontrou defeito físico nenhum, o próprio Melquisedeque tem uma sacada genial. Ele diz que se um ser humano ficar lendo o mesmo autor sem parar por 60 dias, ele absorve e começa a imitar aquele estilo naturalmente. Como a gente sabe que os robôs aprendem numa velocidade muito maior, essa imersão profunda na obra de Asimov transformou o RD-184 em um pastejador impecável. A máquina literalmente se moldou ao conteúdo que consumiu. Mas fica a pergunta, por que logo o Isaac Asimov deu esse gatilho? Os motivos que o conto traz são fascinantes. O Melquisedeque percebe que o Asimov falava demais sobre si mesmo nas introduções dos livros. Ele contava sobre a adolescência lendo ficção científica, explicava quem foram suas influências e detalhava como tinha começado a escrever. Essa quantidade absurda de autorreflexão no material original serviu como um estímulo real para a inteligência artificial. O robô não só copiou o estilo, como absorveu a própria motivação para criar histórias. E aí o robô psicólogo garante um ponto crucial. O robô é íntegro o suficiente para nunca misturar os contos que ele inventou com a coleção oficial do Asimov. Ou seja, ele não é malicioso, ele não quer fraudar nada, ele apenas se descobriu como autor. É nesse exato momento que acende uma lâmpada na cabeça gananciosa do Melquisedeque. Uma máquina criativa que consegue produzir literatura de qualidade sem parar para tomar café, vale ouro no mercado editorial. Os cientistas da fábrica, claro, acham que o robô está quebrado e querem reter a máquina para estudos, até oferecem um outro modelo em troca. Mas o Melquisedeque jamais aceitaria isso. Ele começa a chantagear os técnicos na cara dura. Ele ameaça ir direto para a imprensa e armar um escândalo, dizendo que a fábrica vende robôs com defeito, caso eles tentem tomar o RD-184 na justiça. No fim das contas, ele vai embora levando o robô pela mão, focado em explorar essa nova mina de ouro literária. E assim chegamos ao fim irônico da nossa história, com a publicação em 2072. O projeto colossal finalmente vê a luz do dia pela Dalblade, mas o encerramento guarda algumas surpresas bem engraçadas. A ironia chega no ápice quando a gente olha para as biografias concorrentes do projeto. Lembra da biografia do Melquisedeque? Ele entregou o texto com um título super pomposo de O Fundador de Todas as Fundações. E o editor simplesmente rejeitou. Em vez disso, a editora escolheu publicar a biografia que o próprio robô escreveu. E o título que a editora escolheu para o texto da máquina foi o levemente absurdo O Grande Homem por Detrás das Suíças. O Melquisedeque ficou mordido de ciúmes, mas pelo menos achou divertido ver o constrangimento do robô ao ter seu título original alterado só para agradar o mercado. Para a gente recapitular essa escalada literária absurda, o RD-184 começou a vida como um simples peão de catalogação. Aí veio a anomalia e a consulta robô psicológica. Em 2072, ele consegue ter sua biografia aprovada no lugar da do próprio chefe. E a cereja do bolo? No ano seguinte, Robô publica seu próprio livro de contos originais pela editora, firmando de vez o seu nome como um autor de verdade. A história acaba com uma constatação bem seca e direta. Melquisedeque abandonou a literatura definitivamente. É a derrota total e bem-humorada do ser humano perante a eficiência, a velocidade e a capacidade criativa que a máquina assimilou. A ferramenta que foi criada para facilitar o trabalho humano acabou tornando o próprio humano obsoleto na arte de escrever. O que deixa a gente com uma reflexão enorme para fechar nossa análise. O conto do Eduardo Banks foi escrito na década de 90, mas deixa no ar essa provocação que bate muito forte na nossa realidade de hoje, com o boom das IA geradoras de texto. Se uma máquina, quando é bem alimentada com dados, consegue dominar, imitar e até superar a arte da escrita humana, em termos de volume e aceitação, qual é o verdadeiro espaço que sobra para o autor humano? É uma daquelas histórias que força a gente a repensar o que realmente nos torna criativos e qual é o limite exato entre a ferramenta e o criador. Fica aí o pensamento.